Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bom, como vocês sabem, para mim é sempre um prazer fazer o Vida Inteligente, porque eu vivo de vida inteligente 24 horas por dia. O que a gente faz aqui, continuo fazendo no escritório, vocês sabem, vocês acompanham, então para mim, a turma pergunta, você não descansa? Eu falo, meu trabalho é um descanso, meu trabalho é um lazer, porque eu amo o que faço, posso fazer o que eu amo, então eu sou um cara aparentemente feliz. Tenho os meus conflitos interiores aqui, né? Mas, pelo menos, eu faço uma coisa muito importante que me deixa distante da depressão, que é fazer o que se gosta, né? Pelo menos isso. Bem, lembrando mais uma vez aqui, os retardatários, né? E de ontem para hoje já tivemos 6 inscrições em um dia, em 24 horas, aí para a Grécia, né? Pô. 6, aqueles últimos ali. Gente ali, agora está vindo mais, na última hora, brasileiro é assim mesmo, né? Está nos acompanhando. Nós já estamos em 14 saindo daqui do Brasil e mais 2 confirmados que vão da Suíça para lá, vão nos encontrar em Atenas. Então vai ser um grupinho legal para festejar os 63 aninhos aqui do senhor Eustáquio André Patunas em Santorini, né? Dia 11 de maio, dia do meu aniversário, vamos estar aportando em Santorini, saídos de Mykonos. Então, vamos bater papo, vamos confraternizar, vamos quebrar prato, vamos dançar música grega, então, enfim, vai ser alegria para todo mundo, né? Bem, e não sei o que eu tinha mais para falar, eu venho no decorrer do programa, a gente fala, bom, o meu convidado hoje é alguém que vocês conhecem pouco, né, que é o Jorge Antônio Ouro. Você tá bom ou não? Tô bom. Eu gosto desse programa aqui, porque é o único dia que eu consigo trazer ele, né? As pessoas sempre perguntam ali, poxa, você é um privilegiado, conversa com o Jorge Antônio Ouro, isso aqui, vocês conversam mais com ele do que eu, que aqui dificilmente a gente se encontra, né? Vira e mexe, raras vezes ele aparece lá no escritório, apesar de nós estamos, quanto a 100, 300 metros? 300 metros. 2 quadras. 2 quadras, né? 3, é isso aí. 2, 3 quadras. Mas é assim, né? Mas de qualquer forma, estamos aqui, a cada 15 dias a gente se encontra, confraterniza. E hoje eu trago, antes de trazer o tema para vocês, como é que você está? Tudo bom? Tudo bom, tudo tranquilo, sempre está tranquilo. Sempre, né? Sempre. Depois que a gente descobriu essa palavra aí, tudo está sempre tranquilo. Exatamente. Todo mundo que me cumprimenta, como é que você está, grego? Eu digo, eu estou que nem a Record, cada dia melhor. Bom, então estou que nem a Bandeirantes, cada dia melhor que antes. E a turma pega, então você tem que passar realmente você tem que passar esse estado de ser, né? Para assim você evita aquelas pessoas que se acercam para choramingar, lamentar alguma coisa. A pessoa até se inibe quando pergunta como é que você está, e pensa que você vai chorar, para ela chorar junto, e você faz alguma coisa bonita, né? Então ela já choca isso. Isso é muito bom, né? É a filosofia que a gente vem implantando. Isso é ousadia dizer que nós estamos implantando alguma coisa, né? É ousadia. É, né? Então nós não estamos implantando nada. Não estamos implantando nada, a gente está só conversando. Só cabelo aí. A gente está só conversando já há um certo tempo. Você quer mandar algum abraço especial aqui hoje? Um abraço para todos, fraterno abraço a todos, é muito bom estar aqui. Eu gosto muito de vir aqui. Eu também. Né? Seria bom se a gente pudesse fazer isso aqui com uma frequência maior, né? Mas eu acho que não daria certo também, porque é necessário aquele tempo para absorção do que é falado, né? O que a gente passa aqui nem é conhecimento, né? A gente passa as impressões, as minhas impressões sobre as coisas e as tuas impressões sobre as coisas na condição de discípulo, né? Você também é discípulo, independente de você aceitar ou não, independente do que seja, você é discípulo de alguma coisa, um peregrino como todos nós, né? Então, mesmo a gente não passando conhecimento, que não é nossa função passar conhecimento, mas a troca de informação que se faz aqui, o compartilhar ideia, esse tipo de coisa, ele necessita de um período para assimilação, como você falou, porque é como um alimento. Tem que digerir aquilo, né? Tem que ser digerido e o alimento, ele é digerido a nível físico, né? O que se conversa aqui e a decorrência, a busca que vai ser uma decorrência dessas coisas que a gente faz, ela necessita de uma assimilação de alma, que é um negócio mais complexo, porque o corpo físico tem só uma existência. A alma, ela tem uma existência, mas ela traz um legado de eras sem conta. Então, o alimentar e o pacificar isso é uma coisa complexa, então demanda tempo, né? Então, 15 dias, acho que é um período de vez em quando assim, aqui, muito... Eu não brinco não, quando eu falo aqui nos temas aqui, quando você fala algumas coisas, você lembra que eu falo, eu preciso assistir o programa umas 100 vezes, agora eu vou poder assimilar? E aquilo lá é verdade mesmo, porque tem umas coisas muito complicadas mesmo. Às vezes, é bom rever,
Porque como você engendra o assunto, e aí não vem para cá assim, a gente não vem para cá com uma coisa preparada assim, aquele negócio encaixotado em mente concreta, nem traz slide, não tem nada disso, né? Então, o que é conversado, ele é filho direto, ele é gênese direta, né, daquele conjunto de coisas que te levou a escolher um assunto. Então, o que é conversado, ele sai absolutamente fresquinho. Ele serve para você aprender, para mim também, para todos, cada um tira o que quer, tira o que não quer, empacota, bota fora integralmente. Mas então, há um período em que você tem que ver aquilo para você se ligar, às vezes não ao que você está ouvindo, mas você entender o código de linguagem, ou o que está dito, né, no entremeio, nas entrelinhas do que foi conversado aqui, entende? Às vezes intencionalmente, então tem coisa para ser... E é bom sempre reforçar aqui o que a gente fala sempre, a gente é muito repetitivo, e que a gente já disse diversas vezes, o tema aparece, né? O tema aparece. O Jorge muitas vezes ele sabe na véspera ou sabe no dia, que eu mando a mala direta para ele com o tema. E o mais engraçado, eu acho engraçado isso, né? Porque não tem pauta, não tem coisa nenhuma. E a gente está conversando aqui como você conversa na sua casa, né? Como você está batendo papo com alguém. Mas é por isso que a gente consegue, está conseguindo conversar esse tempo todo. E mexendo em assuntos que, nossa, vou te contar. Por isso que se consegue estar conversando ainda depois desse tempo todo, porque quanto mais engessado é aquilo que você vai querer expor, mais energia ele vai demandar para ser preparado, mais energia ele vai demandar para ser verbalizado, mais energia ele vai demandar para ser compreendido, com certeza. Não é? E no final das contas se transforma em nada, por quê? Porque é só mais um entulho acadêmico, né, de mente concreta. Como é um assunto que daí vem engendrado fresco, a gente fala de improviso, e sempre é uma matéria abstrata, né, ou diferente do que academicamente se tem como noções, então isso em si, ele é quase um moto contínuo, sabe, assim, um ciclo virtuoso, onde quanto mais a gente fala, melhor a gente se sente, mais vontade se tem de falar, e é uma coisa que revivifica, reanima, como você falou, depois quero comentar o que você falou de início, né? Então esse processo de ficar trocando aqui, é aquela troca que não te faz falta, né? Que daí em vez de você dar para um, você dá para todas as pessoas, em vez de receber de um, recebe de todo. Então fica um sistema de alimentação onde a essência que está sendo compartilhada é a própria base das coisas. Sim. Então tem. Tá, e engraçado, o tema de hoje que nós vamos falar é voltando para si mesmo. Como é que surgiu esse tema? É até interessante, o Jorge foi me visitar semana passada, né? Foi semana passada. Aí nós estávamos conversando assim, a gente aproveita para conversar quando ele vai visitar, né? Estamos com o interativo parado ou suspenso, não sei ainda como é que vai ser, né? Isso aí, vamos conversar. E aí nós estávamos conversando sobre determinado assunto, e quando o assunto quer, não, né? Ele se apresenta sempre. Mas nós conversando alguma coisa, eu falei, esse vai ser o tema da semana que vem. É exatamente voltando para si mesmo. Por que primeiro que eu vou ler a minha chamada, a chamada mala direta, para a gente tomar uma consciência do que a gente quer falar hoje, e depois vou dar um complemento. Para sermos felizes, temos de desenvolver um genuíno sentimento de amor pelos outros. Temos de ser capazes de amá-los. Aquilo que faz com que tenhamos amor pelos outros, nos vem dos deuses e nos transforma em deuses. Todo o sofrimento que experimentamos tem uma causa. E esta causa reside no pensamento egoísta, no pensamento de se preservar a si mesmo, de só pensar em si mesmo, de tirar vantagem para si, proveito para si mesmo em tudo e com tudo. Ou seja, só pensar em si mesmo o tempo todo. O nosso real inimigo é esse tipo de carinho por si mesmo, de cuidado de si, de autocompaixão. Ou seja, o pensamento que diz sempre, eu podia ter conseguido isso para mim, isso me aconteceu, fizeram isso comigo. O que há de errado comigo? Por que isso só acontece comigo? Esse é o tipo de pensamento que gera a infelicidade, o de pensar em si mesmo. Então, esse texto de entrada, e naquele dia eu tinha questionado o Jorge na nossa conversa, por isso que nós vamos levar uma conversa adiante e falamos, vamos deixar para conversar isso aqui no programa, porque eu disse que é estranho, né? As pessoas hoje estão muito egoístas,
E ao mesmo tempo, para eu me conhecer a mim mesmo, eu tenho que fazer uma introspecção. Então eu tenho que me isolar das coisas para conhecer a mim mesmo. Como disse, onde está a esfinge, o que nós vimos lá naquele dia? Quem falou devora, decifra... Quem és, de onde vens, para onde vais. Então, Decifra-me, eu te devoro. É um negócio milenar, né? A grande pergunta que Sócrates fazia essa citação, que ele tinha lido no oráculo de Delfos, onde nós vamos agora na Grécia. Eu até esqueci de falar da Grécia, você mostrou a imagem linda que nós vamos lá? Mas tá bom. Tá aí, ó, Mykonos, é esse Mykonos. Isso aí nós vamos dar uma voltinha aí. E ali no oráculo de Delfos está escrito, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, eu havia perguntado para você e você ficou de responder Ocultamente conhece a ti mesmo em ti mesmo, né? Tem um complemento. Tem um complemento, então, desconhecia. Como é que é isso, então? Você captou a minha questão, né? Não, muito que é uma questão muito longa, né? Mas a questão é o seguinte, você vai desenvolvendo, a gente vai conversando. Eu comentei com você o do egoísmo das pessoas. Ao mesmo tempo, as pessoas têm que se fechar em si para se descobrir. Eu não posso me descobrir sem prestar atenção em mim. Então, é meio conflitante essa questão, né? Vamos lá. Tem uma frase que é assim, que a experiência é o escudo formado por todas as armas que já me atingiram. Legal, interessante. Que assim, tudo aquilo que você teve como assim, contato e que de alguma forma tenha te ferido, ou você não tenha gostado, você tenha repelido, você tenha sentido ódio, não interessa o que seja, o conjunto disso, né? Então é que forma um escudo que te protege contra esse tipo de coisa. Isso, a frase é do Mário Rosteluna, analisada assim, nu e cruamente. De algum livro específico ou não? Não conhecia. Não, interessante, porque eu não tinha ouvido. Eu já li muita obra dele e não vi isso aí. Não tem nenhum livro específico, não me lembro. Tá, pode continuar, deixa lá. Quer ver? Sim. Tem um artigo dele se existe vida depois da morte ou alguma coisa tem a ver com a questão da análise da reencarnação. Sim. E naquela linguagem poética do Rosteluna, né? Daí nesse artigo ele tem essa citação. Tem essa citação. Tá. Logicamente a gente tem que pegar essa frase e não levar ao pé da letra, como diz o professor, não interpretar na letra que mata, mas ver o verbo que vivifica que está atrás. Até porque o Rosteluna ele escreve 100% em linguagem cifrada, então você passa em cima da literatura dele, aí você pensa que é um romance chato, uma narrativa assim, sabe, que parece uma salada de chuchu. Mas a partir do momento que você entra quando você olha aquilo, daí você começa a entender assim, ele vai descrevendo assim, visualmente, assim, o astral, não sei o que, o mental, o entrelaçamento, os reinos elementares, negócio assim, muito massa. Bom, vamos voltar onde é que eu te cortei, porque senão eles me detonam depois pelo Facebook. Não interrompe o Jorge, não sei o que, não sei o que lá. Não é interrupção, isso é como uma costura, né? Claro. Ficar só aqui não tem ponto, não junta, né? E não aqui mas onde se pega as conversas e as respostas e essa variante de resposta e parar para comentar. Depois eu quero comentar duas coisas que você falou de início, tá? Você pulou, eu não quis te cobrar, mas tudo bem. Você quis ler, mas eu gostaria de comentar. Então, a experiência é esse escudo que protege contra as armas que feriram, mas daí não protege em termos de inimigo, de ameaça, protege em termos de saber lidar com a coisa em si. É um escudo não físico, é um conglomerado onde se entrelaça a impressão que eu tive de cada experiência. Sim. Né? E a arma, no caso, a arma que ataca é a mesma que defende. Então, analisar inclusive a frase dá para ter uma noção bem clara de como que a experiência se entrelaça no astral e no mental, para daí dar a base que se chama de paciência. Né? Palavrinha difícil, hein? Sim. A prática dela é muito difícil. Você falou, primeira coisa, que daí você sempre está bem para não ficar em depressão, alguma coisa assim, como é que você falou? Eu disse que eu fazendo o que eu gosto, eu jamais vou entrar em depressão. Perfeitamente. É porque o não fazer o que se quer ou fazer o que não se quer no dia a dia, né, ele vai consumindo vitalidade e no dia a dia ele vai se entrelaçando com aqueles pequenos não gosto
Eu vou todo dia para o mesmo local e eu acabo não gostando da cor da lata de lixo. Eu vou todo dia para o mesmo local e eu acabo detestando a foto do passarinho que o meu colega de trabalho tem na mesa dele. E aí, cada vez que eu vou me entrelaçando com essas coisas mais densas, né, esse entrelaçamento, ele faz com que, quanto maior seja a área onde ele está, baseado nesses não gostar, mais denso fique aquela âncora, né? E como qualquer âncora, ela tende a me puxar para o fundo. Quanto mais profundo ela for me puxando, né, mais eu entro em, a palavra é exatamente essa, em depressões no astral. Quanto mais depressões no astral, quanto mais profunda seja, e quanto mais eu me meto naquele buraco, mais complexo é o processo de saída. Por quê? Porque é como, por assim, no mar, né? Quanto mais fundo você está no mar, menor é a quantidade de luz que chega ali. E a pressão, o oxigênio mais raro. Tudo é mais complexo. Coisas, né? E o astral é exatamente assim, né? Quanto mais fundo ele está, mais complexos estão as formas, mais plasmosas são as formas e mais entrelaçadas são as formas, apontada para uma diretiva só. E quando a pessoa está nesse local, é um processo engraçado que ela está naquele buraco porque ela criou um monte de âncoras que a projetaram ali. Então, a maneira para sair de um processo qualquer de depressão, né? Depressão é uma síndrome qualquer dessas tantas que existem. Sim. Para o deleite das pessoas hoje em dia, é só você desmembrar, você fatiar a coisa em si e ver assim, não, é assim, mas por quê? Você vai ver, não, eu detesto o quê? A fotografia em cima da mesa, a cor da lixeira, quando tem sol, quando tem chuva, quando tem vento. Aí se pegar e desmembrar, na medida que vai desmembrando, só esse desentrelaçamento, você não resolveu nada ainda. Só que em vez de ter um problema, você descobriu que esse um problema é o somatório de 1000 pequenos problemas. Você já começa a boiar. Quer dizer, você já levanta um pouquinho. Começou a levantar, você vê luz. Onde você vê luz, atrás de qualquer luz, você vai ter uma fonte. No caso da fonte é o sol. O sol é a vontade, sabedoria e atividade, né? Vontade, amor, sabedoria e atividade. A partir dali você se reconstrói 100%. Então, mas exatamente é isso que você está falando, que é a base do nosso tema. As pessoas... Sim. O que foi lido... Não, pode falar. Não, que as pessoas, quando elas procuram voltar para si, é interessante, nós temos exemplos inúmeros. Eu quero antes falar da segunda coisa, que daí também tem a ver com o então, que vamos lá, então fala primeiro. Que ele falou que daí você sempre fala assim, eu estou bem, essa coisa assim. Isso aí, eu tenho. Você exterioriza isso, porque daí é uma forma de pegar e cortar qualquer pensamento contrário que venha. Sim. Mas aí tem uma consideração que é o seguinte... Eu sou um bom ouvinte, eu dou meu ombro para muita gente, entendeu? Mas não pode vir me contar... Neutramente. Neutramente, exatamente. E o falar que está bem, né, ele tem que estar ligado ao estar bem. Não tenha dúvida. Não, eu estou bem, porque eu acredito que eu estou bem. E quando eu digo eu estou bem, quem em mim acredita o contrário perdeu. Eu estou bem. Eu estou sintonia do eu estou bem. Até porque em mim mando eu. É isso mesmo. Né? E quem decide se eu estou bem ou não sou eu. E aí não é assim, não, eu estava vindo, eu estava passando ali agora na Rio Branco, né? E aí, antes estava vindo assim, tá uma chuva assim, eu dizer chuva infernal não, mas porque no inferno não chove, né? Então estava uma chuva assim, terrenal, ali assim, eu esperei, passou a chuva e o sol, né? Esse povo, todo mundo molhado, eu andando aqui assim tá molhado, que nada, assim, que legal, que super, né? Mas eu acabei de falar, né? Aí passou o carro assim numa poça d'água, assim, pá. Que molhou inteiro. Que molhou inteiro, né? Eu olhei assim, obrigado por me ensinar, né? Eu estava achando que saiu que não estava molhado, eu recebi. Pronto, agora já está, né? Na hora, Então, o conjunto dessas coisas é que vai determinar se você está bem ou não. Então, assim, eu estava muito bem seco, né? Aí eu me molhei, aí eu não gostei de ter me molhado. Agora, o fato de eu, quer dizer, alguém em mim não ter gostado de ter se molhado, não significa que eu não estou bem. Eu continuei estando muito bem molhado. Percebe? Então, o dizer que está bem, então, é mais do que uma frase, Entendi, é um comando, claro. É um comando, né? Para a tua alma, para que ela fique em um estado de bem-aventurança. Por quê? Porque senão há uma contradição entre o que se é com o que se exterioriza. E quando há um conjunto de forças no ser humano, e esse conjunto de forças que existe no ser humano, e tem a ver com isso, ele difere do conjunto de forças que o ser humano exterioriza, aí então começa o atrito do próprio ser humano com o meio, independente de qualquer outra pessoa.
que é coisa assim, quando você fala e não acredita naquilo. Ah, sem dúvida. Ou quando você faz não tem aquilo... força nenhuma, né? Perfeitamente. Aí não Aquela- resulta. E aquele que daí está se aproximando, às vezes é assim, você está emanando assim um sol, né? E está passando o Jorge ali com a camisa toda molhada. Eu vou me aproximar de você para me secar. Então, às vezes, é lícito, é lígimo, é de lei, é fraterno, ouvir, né? Mesmo que a pessoa... Agora, no ouvir, né? Primeiro tem que ouvir neutralmente para você não se molhar ou não, você não descer do mesmo local onde ela está narrando os fatos para você, primeira coisa. Depois você tem que ouvir e olhar, mas não imaginando o fato, porque no imaginar você não cria um reflexo do fato em você, e em criando o reflexo do fato em você, você vai para aquele lugar, querendo ou não, e aí ouvindo neutralmente, aí você reage de imediato e fala assim, não, mas veja bem e tal, aí você bem resolve, você fez a sua parte. Mas o interessante é que as pessoas não percebem, né? As pessoas não percebem. Muitas vezes, todo mundo que se acerca de você, que se aproxima de você, antes da fenotipia dela, de qualquer coisa, ela carrega consigo uma energia. E essa energia você já vê, se está de cabelo molhado, não importa, empatia, se está sujo ou não importa, não a é energia isso. que se aproxima. E essa energia muitas vezes abre o caminho para essa ajuda, né? E as pessoas, você percebe esse negócio, quem sou eu para ensinar o padre, né? Não, eu não sou... O Pai Nosso aqui. Não, se um dia eu pensar que você está certo, eu vou embora, eu venho aqui para aprender com você. Então, aí percebam que muitas vezes nós estamos conversando, né? E nós estamos conversando no nosso dia a dia, né? E de repente a gente dá uma cruzada de braço, né? É instintivo. É instintivo. E agora você vai falar um pouquinho, né, do instintivo. Ou então a gente não fica tão próximo um do outro. Aliás, assim, você ficar com a perna cruzada é uma defesa ao que está sendo criado. Você cruzar os braços é uma defesa. Então, o organismo... N coisas. Ele se protege contra o entorno, né? E essa posição pode ser inconsciente ou consciente. Ó, tá? Também, né? E assim, depende do lado que você vai conversar com a pessoa. Então, tem uma série de coisas. Só que assim, antes que qualquer uma linguagem corporal, né? Antes que qualquer mal possa ter acontecido ao teu físico, antes ele deverá ter acontecido no vital e antes deverá ter acontecido no astral. Então, se você está imune, se você está radiante, se você está bem sempre, né? Nada do que você veja, nenhum lugar onde você trafegue vai mudar o teu estado de ser, porque a luz se sobrepõe à sombra. Sim. Né? E a sombra, né, ela é só aquele estado que existe enquanto ainda não se fez luz. Então, a sombra busca a luz, como a mariposa busca o poste. Né? Então, há que se ter paciência. Então, e quando a gente fala em voltar para si, né, que muita gente volta para si, como o Jorge falou há pouco, e acaba se afundando em si, né? Sem dúvida. A questão dos problemas, que eu descubro que eu sou isso, que nem essa choramingação que eu acabei de ler aqui, né? Então a pessoa vai entrando em si, vamos dizer, e em vez de descobrir alguma coisa boa, acaba se afogando nas próprias lágrimas. Aí volta a citação que eu fiz do Mário Rossiluna e que até coube nisso aí. É que você sai para uma batalha, que é a batalha do dia a dia, ou sai para uma batalha que é a tua vida inteira, ou sai para uma batalha que é a tua existência inteira. Não interessa quantos segundos ou quantos se você acordou é porque você tem alguma coisa para fazer. Não interessa quantos trutes, 185, 150 segundos dure a tua batalha, é uma batalha, né? Visível, invisível, oculta ou não, gigantesca ou gigantesca interna, não interessa o que seja. Quando termina essa batalha e você volta, né, para o teu lugar de origem, aí aquela marca que vai existir em você, né, ou você vai encarar como dor, né, e vai lamber as feridas e reclamar, ou vai encarar como experiência, né, e ir mais forte para o dia seguinte. Sim. Essa que é a diferença entre se fechar e se mesmo. Assim, você se fecha por medo, por raiva, por ira, por não sei o quê, por opressão, por depressão. Então, se você tiver... Mas nunca por um motivo verdadeiro que você deveria, né? Perfeitamente. Se você tiver se fechando no teu castelo, fechando em você mesmo, fugindo de alguma coisa, temendo alguma coisa, ou com alguma coisa não resolvida, ou com medo, ou com desamor, ou com antipatia, não interessa qual seja a razão que você se feche para você ou para o mundo, é complexo, porque quando você se fecha, né, aí uma vez fechado o cercado, todos os animais são soltos. Né? E o que vai definir se daí o momento que está fechado em si, ele é um bom momento ou um mau momento, é com quem você vai ter que conviver naquela sala. Entende? Porque quando você fica afastado do teu entorno, aí você é o que você é. Quando você fica sozinho em silêncio,
Daí o que está valendo não é o que estão te dizendo que você está vendo, é o que está na tua cabeça. E ali só você sabe o que tem. Né? E às vezes o tamanho da encrenca. você não quer que aquilo apareça porque... Nós falamos aqui você sabe o que tem lá e você tem medo do que você tem. Sobre o escuro, né? Que você só tem medo do escuro, assim como você só tem medo da morte, se você tiver medo de você mesmo. Porque antes que apareça alguma coisa qualquer no escuro, ela já deverá ter pré-existido na tua mente, na tua alma. Você projeta aquilo. Projeta, com certeza. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Tem uma expressão assim, popular, né? Tem. É exatamente isso, é porque o rezar implica ter medo. Se eu tenho medo, é porque eu tenho assombração em mim. Quanto mais eu rezo, mais medo eu tenho. Quanto mais eu rezo, mais medo eu tenho, mais a assombração fica vitalizada, a ponto dela ser visível. Então, o que eu vejo, na verdade, é a minha própria criação, para que eu tenha medo da minha criação, para que esse medo alimente a criação em si e gere um ciclo, e eu descubro o que na verdade, eu gosto de ter medo daquele negócio. Por isso eu carrego, então, não carrego meus medos, carrego meus prazeres. Que prazeres? De ter medo. Por isso que as pessoas têm medo do imponderável ou do imprevisto, e falam assim, puxa, aconteceu imprevisto quando estava vindo para cá. Aí fala assim, o carro te molhou? Não. Furou o pneu? Não. Aí começa a imaginar uma série de porcaria, né? Não, eu encontrei um bilhete no chão, era uma poesia, eu fui ler, era um negócio super legal. Não deixa de ser um imprevisto. Um imprevisto positivo. Claro, claro. É porque as pessoas têm tanto medo do desconhecido, porque elas pensam que o desconhecido é um conjunto novo, ainda não visível, do que já é conhecido. Como o que já é conhecido é só tranqueira, porque no dia a dia pintam uma imagem falsa do mundo para a gente, né? Então eu penso que o que está por vir, né, com certeza ele só pode ser pior do que o que existe agora. Então o imprevisto ele causa medo, o imponderável ele causa medo, o futuro causa medo, quando na verdade não é nada disso. O imponderável é belo, o imprevisto é bom e o futuro é maravilhoso. Depende de como você vê, né? Perfeitamente. A lente é você que coloca, né? Então, quando você vai se fechar, tem uma diferença entre a continuidade de existência e a continuidade de consciência. Uma coisa muito interessante que tem a ver com isso daí. Continuidade de existência, sim. Aí você veio, não é? Vamos falar um dia. Você veio e de hoje... Você não, outra pessoa. Veio e aí hoje arrumou, encrencou, brigou no trânsito, levou lá uma placa dizendo que o negócio estava engarrafado, se irritou, tal. Vai dormir, esqueceu tudo. Né? No dia seguinte você acorda, né? E continua aquele negócio, aquele mesmo fator que te incomoda, você vai lá e reclama, briga, não sei o que e tal, vai dormir, esqueceu tudo. No dia seguinte você volta e reclama. Então você faz todos os dias a mesma coisa e perpetua todos os dias aquele não gostar que você criou. Isso é continuidade de existência. Sim. Continuidade de consciência, você viu uma coisa que você não gostou hoje, né? Aí no decorrer do dia você adquire experiência, exercitou vontade, amor, sabedoria para fazer a atividade correta. No final do dia, aquilo que aconteceu e a maneira como você via aquela coisa, já não é mais aquela coisa. E amanhã é outro dia, porque é um outro sol, um outro planeta, em outro ponto do universo, e eu sou outro. Aí eu tenho continuidade de existência, porque eu estou nascendo novamente no mesmo corpo, estou existindo novamente no mesmo corpo, mas eu tenho uma continuidade de consciência, porque a consciência que eu adquiri ontem, com os meus erros e com os meus acertos, hoje ela já serve de padrão para eu ver a vida de maneira diferente. Então, cada dia eu subo um degrau. E isso que acontece no dia a dia, acontece com a vida. Então, quando se leva a vida só lutando contra nidanas, e você vai e erra, e aprende, e odeia, e tem amor, desamor, e morreu. Supondo que alguém morra, não é? O que vai acontecer? Esse lastro de desequilíbrios, ele tem que ser equacionado. Então você vai ter uma continuidade de existência, e aquilo vai vir como nidana, e então você tinha desejou um monte, uma porção de coisa e fez, aquilo agora vem os desejos atendidos, vai ter que resolver. Isso é a quantidade de existência. Você tem uma existência, aprendeu, sublimou, lutou contra o externo, contra o interno, tentou conceber as coisas, aprendeu a ver, a ouvir, aí você adquire continuidade de consciência, como uma coisa muito interessante. Quando você adquire a quantidade de consciência, né, aí então você já se coloca como um ser humano diferenciado, e você passa a fazer parte daí
de um grupo de seres que já consegue, nessa quantidade de consciência, auxiliar aqueles que ainda estão só em quantidade de consciência, quantidade de existência. É só isso que acontece, que é uma coisa também muito interessante e que tem a ver com isso. Por exemplo, assim, então, vamos supor que eu não tenho, a pessoa tem medo, ódio, expectativa, amores, desamores, sonhos, ilusões, desilusões, né? E você consegue sublimar isso. Daí, não, eu consigo sublimar, então eu tenho vontade, eu tenho inteligência, eu tenho emoção, eu tenho não desejos, mas eu tenho compreensões. Ainda não mudou muita coisa, porque você ainda diz: eu tenho, eu sou, eu posso, eu quero, eu vou, eu fiz, tudo eu, né? No momento em que, e veja como é uma coisa muito simples, o que é a condição do adeptado, né? Um dia a humanidade vai chegar a isso, todos nós, né? No momento em que daí você percebe que você tem vontade, mesmo a vontade superior, mas você não é a vontade. No momento em que você percebe que você... E aí a vontade, você tem a pré-vontade, ou vontade instintiva, a auto-vontade, a supra-vontade. A emoção, eu tenho emoção. Você tem a pré-emoção, que é a emoção instintiva, a auto-emoção e a supra-emoção. A gente já pode conversar um pouquinho sobre. Né? E aí você tem a inteligência, você tem a pré-inteligência, a auto-inteligência e a supra-inteligência. Então, no momento que você percebe que você tem, então, emoção, vontade, você tem amor, sabedoria, atividade, mas que você não é aquilo, porque você tem aquilo. Você não diz assim, eu vontade superior. Você fala assim, não, eu tenho vontade superior. Você não diz eu emoção superior. Você fala assim, eu tenho emoção superior. Quando você diz eu tenho, né, e você percebe o que significa o eu tenho, e você controla essa distância entre aquilo que está em você e aquilo que você é, vê como uma coisa muito simples. Nesse momento você diferenciou o que você realmente é de tudo o que tem em você, independente do quão sublime seja. Nesse momento você é um Jivatma, um adepto, um iniciado. Iniciação, adeptado, é só isso. É você conseguir diferenciar e perceber em você aquilo que te compõe daquilo que você realmente é. Tudo isso que você acaba de dizer, a pessoa precisa ter um mínimo de consciência para entender isso aí. Isso sim, mas só que daí, esse que é o caminhar da humanidade, esse é o que é o caminhar do indivíduo, o caminhar do Jiva, cai, levanta, aprende, desaprende, ama, odeia, se ilude, se desilude, e vai indo e vai experienciando, e vai com essa experiência criando um estofo, criando uma base para ele tirar o olhar do chão e olhar para cima, e ele vê que a luz não é artificial, que tem um buraco no céu que se chama Sol. Então essas pequenas compreensões vão acontecendo, ele vai conseguindo assim retirar os véus que encobrem, porque assim, o segredo, o mistério, o oculto não é inexistente. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. Qualquer que seja o mistério, qualquer que seja a revelação, qualquer que seja a coisa oculta, não é o inexistente. É aquilo que um dia foi falado e foi velado, ou é aquilo que ainda não foi falado, mas já existe. Então, no momento que você consegue ver aquilo que já existe, e que só você não vê, no momento que você consegue compreender aquilo que já existe, e só você que ainda não compreende, né? Aí então você consegue distinguir o que é a existência que você está tendo do que você é. E nesse momento você é um Jivatma, um adepto. Mas isso você está falando, eu tive experiências aqui já, por exemplo, há muito tempo atrás. As pessoas me diziam certas coisas, para mim podiam dizer o que quisesse. Claro que sim. Porque eu não adiantava, não entrava na minha cabeça. Hoje, com outro nível de consciência, e eu não fiz sociedade nenhuma, não passei em escola nenhuma, não fiz na escola da vida. Hoje eu entendo as coisas que... Você que pensa. As coisas me falam, claro. Hoje as coisas que me falavam no passado eu tenho a compreensão hoje. Então, veja uma coisa... Fala. Não, pode falar. Tá, só para complementar. Então, isso que eu quis dizer, quando não adianta a gente falar um monte de coisa, que se a pessoa não está apta para compreender aquilo, você pode fazer o que quiser. Que nem a gente era na juventude,
A mamãe, nossos papais, titias, avós, come isso aqui, abre a nossa boca, metia a goela abaixo, a gente não queria aquilo, caramba. Mas quer dizer, não adianta tentar fazer. Mas veja como, nesse caso, aí tem a questão do mais velho e o mais novo. O pequeno não vai querer alface porque ele quer comer doce, mas o mais antigo sabe que ele precisa comer alface até que ele tenha condição de adulto discernir. Eu sou adulto e eu quero continuar comendo doce. Você entende? Então, aí entra... Fere o livre-arbítrio da criança. Mas nesse caso não é livre-arbítrio, porque livre-arbítrio implica em discernimento. Claro, eu não tenho discernimento. Perfeitamente. Então, é uma coisa assim, a criança está doente, vai dar um remédio que é amargo, aí ela não vai querer. Tampa o narizinho, segura o queixo e faz tomar. Aquilo não vai querer tomar remédio pro resto da vida, porque prendia o nariz dele para meter mas a aí goela abaixo. Mas aí é lesa evolução, lesa divindade? Não, porque aí enquanto a criança não adquiriu consciência, e a criança no caso para se aplicar à própria humanidade, né? Às vezes a humanidade precisa tomar um remédio amargo, né? E às vezes contra a vontade, por quê? Porque ela tem que permanecer viva, porque é a vida que vai conseguir fazer com que aquela criança seja um adulto consciente que descubra como fazer com que a nova criança que virá um dia tome o remédio sem precisar ter o nariz trancado. Compreende? Isso que é evolução, se aplicando o que você falou. Então, durante essa tua existência, falavam coisas que você não compreendia e a própria vida te deu a consciência que você tem hoje. Sem dúvida. Mas naquele momento não adianta, podia falar quem quisesse, não, podia aparecer quem quisesse não. lá, que eu não ia... Mas claro que não, é que assim, não adianta mesmo, e você está correto, porque assim, poder chegar em algum ponto da existência do próprio ser humano, né, um indivíduo, e falar assim, puxa, como eu mudei, que tranqueira que eu era há 20 anos atrás e como hoje eu sou diferente. Não sou lá grande coisa, mas não sou tão ruim quanto eu era. Isso, do ponto de vista evolucional, é uma coisa, assim, absolutamente sensacional, porque você conseguiu, em uma existência, o que talvez você tivesse demorado antes, 50 existências para chegar. Você está chegando onde eu quero pegar um gancho. Sim, esse é o grande valor que tem que se dar às pequenas coisas e às pequenas vitórias de cada um. Por exemplo, você tem a pré-emoção, que é a emoção instintiva, ligada só àquela questão do instinto, do básico que existe em cada ser humano, e essa emoção instintiva, ela existe só para satisfazer, né, os desejos, a coisa mais densa. Você tem a alta emoção, que é aquela emoção que vai te dar condição de aprender, de fazer alguma coisa, não é? E você tem a supra-emoção, que é quando você consegue desenvolver o sentimento da mística, da religiosidade, da filosofia, né? Que em si não significam nada, porque a mística, ela para permanecer enquanto mística, ela ainda está acima da pré-emoção, está acima da auto-emoção, ela é uma super-emoção, mas em si é uma super-emoção ligada a uma pré-vontade, que assim, é quase um fanatismo. A gente vai e julga. Aquela pessoa é um místico, é um fanático, ele pega e idolatra os outros, sem nem entender. Não, porque só o fato da pessoa ter conseguido desenvolver, né, a mística, né, ou a adoração, qualquer coisa assim, por alguma coisa de valor, independente dela compreender ou não, já é um caminho muito bom, porque a supremação em si também se divide em 7 partes, e ela vai da mística devocional, né, e do fanatismo, da idolatria, até o máximo da compreensão do amor universal, do amor fraterno. Então, às vezes você está comentando, né, está criticando aquela terra, né, que não produziu fruto, né, porque a terra tem um tempo de conversa com a semente. Quando a terra começa a conversar com a semente e a semente entende a terra, a primeira coisa que a semente faz é sofrer as dores, né, de parir a si mesmo, e das dores da semente parindo a si mesmo. Na conversa que ela teve, quando ela descobriu o código de linguagem com a terra, ela nasce, porque a semente na terra, ela não vê o sol. A semente na terra vê o sol através da própria terra. Então, às vezes, aquilo que nos turva a visão, na verdade, é interface para a visão real. Percebe? Paciência daí. Tá? Agora vamos lá. Voltando para si mesmo. A pessoa assiste hoje vai entrar para o YouTube, né? Depois do YouTube assiste Jorge Antônio Ouro e Grego conversando. Eustáquio e Grego, porque o E vem antes do J. Isso, E aí, de repente, nossa... O G também vem antes do J. Me enganei, me encantei com o Jorge Antônio Ouro.
Ótimo, não é comigo, nem pera contigo, aí, vou só fazer um parênteses. É com o que eu falo, não com a minha pessoa. Isso aí, mas e o que eu falo é bonitinho, você é um cara simpático, pô. Isso ajuda também como a recepção. Todo tonguinho, se é um cara feio pra caramba, ninguém nem quer ouvir. Esse é uma das grandes barreiras questão da vibração, aprendizado, que é o entender o que é a beleza, sabe? Claro. Então, a pessoa se encanta, o que em si tem valor, com o que eu falo. E o que eu falo é aquilo que eu, naquele afã de peregrino, eu tentei aprender uma outra coisa da fonte da coisa. Que mas não agora eu vou dar continuidade. É o mestre. Aí assistiram, muito bem. Achei legal que eu vou lá, entro no YouTube, pego os programas anteriores. Se emociona muito, flor de um dia. Eu vou voltar, agora ele disse assim, eu vou voltar para mim mesmo, vou largar tudo que eu já estudei, vou sair de lá, vou sair daqui e vou me focar no que eles conversam, no que está lá no coisa. Então eu estou voltando para mim, eu abandono tudo que eu sei porque eu estou entusiasmado, que é a palavra grega, entusiasmos, né? A presença de Deus no homem. Isso. Essa que é a questão que eu quero sair daqui hoje satisfeito, vamos dizer. Esse meu, como é que chama? Esse meu elemental, eu tenho que satisfazê-lo. Sim. Esse voltar para si. Esse anseio, ele é um aspecto de alguém que precisa ser alimentado. Exato. Passaram aqui toda essa turma que todo mundo fala, né? Avataras e não sei o quê. Avatar está. Esses termos, né? Os que passaram. Sim. Passou? Sim, passaram. Passou Bodhisattva, esses nomes aí, tudo. Passou todo mundo aqui. Também já tem outro. Então todo mundo passou aqui e abandonou tudo, né? São Francisco de Assis, Yoshobem Pandira, tudo. Só fazer um parênteses, não abandonaram porque não tem lugar para ir, grego. Peraí, eu tô aqui, ó. Tá, não, eu sei. Pisando no chão. Mas é o mesmo lugar. É o linguajar quarto sistema, como diz aqui. É o mesmo lugar, Aí, tudo bem. A turma largou e voltou para si, porque se fecharam em si, abandonaram tudo, acabaram mal. Todos eles, a história prova isso aqui, não é filosofia, não é, a história está lá? Sim. Entendeu? Então, que história é essa de voltar para si? Não, pode rir. Voltar para si, esse negócio é aí que... Quer dizer que eu não estou rindo de você, eu estou rindo para você. Eu sei da questão, claro. Não, nem é da questão, eu acho engraçada a forma então, muita gente ficam estudando, não, porque você tem que voltar para si, ler livro de autoajuda, vai lá fulano, Beltrano. Não funciona. Não importa, todo mundo volta para si. Conhece-te a ti mesmo. Não, mas antes de voltar, você tem que saber para onde que você quer ir. Mas aí é que está. Então, qual é a validade de eu largar tudo, isso aqui que nós começamos a conversa lá na salinha ali, eu largar tudo para começar a olhar para mim. E aí o grego hoje vai parar com tudo, porque ele vai parar de fazer vida inteligente, vai parar de fazer Grécia sempre, vai poder manter rádio vida inteligente, isso aqui, por quê? Porque ele vai voltar para si. Ele quer conhecer a si mesmo. E aí? Acaba a vida inteligente, acaba tudo para o grego conhecer a si mesmo. É um hipotético, estou te dando a situação para você pegar onde eu quero chegar. Mas são várias formas de se analisar, né? Então, inclusive, qual é a validade? O que é o voltar para si mesmo? Inclusive, deixa eu só começar e sem eu deixar de ser egoísta, né? Porque eu abandono tudo, deixo de passar informação para as pessoas para olhar para mim. Não, então, o grego abandonou tudo e resolveu voltar para si. O primeiro sentimento de quem um dia já teve o privilégio de conviver com você teria que ser agradecer porque se dedicou para a tua vida, e no final de um dia de trabalho, até o agricultor descansa. No final de um dia, até o sol descansa, porque se o sol não descansar e se o sol não tivesse anteparas, ele queimaria o sistema solar inteiro. Então, a própria noite ela tem que vir depois do dia, mesmo universal. Então, sempre são ciclos, né, de produção, né? Mas agora deixa eu voltar à primeira coisa que você falou. Então a pessoa assistiu o programa e daí sim elevou com o que a gente conversou e achou, nossa, mas isso aí tem um impacto profundo isso na minha real. pessoa. Eu usei como isso porque é uma realidade. Eu sei. Eu recebo todos os e-mails ali, eu recebo os contatos. Não, mas eu sei disso. Porque o que a gente conversa, em menor ou menor escala, tem impacto em qualquer ser humano. Não interessa quem seja. Ele pode até pensar que não compreende nada ou odiar profundamente, mas tem impacto. Porque a gente está tentando aqui compartilhar, né, o próprio verbo, o que foi trazido agora, né, pelo Devavani, que é o anjo da palavra. Assim, em termos de conhecimento humano, desse sistema e do próprio sistema evolucional, não existe nada superior, então não tem como não ser impactado.
Lógico, aí é um outro elemento que é assim, não, eles gostam do grego, né, gostam do Jorge, os dois juntos é muito divertido. Tudo bem, faz parte do processo. Claro. Então a pessoa sentiu aquela empatia pelo que foi falado, né? E aí vem aquela questão, sentiu aquela empatia, mas a empatia durou durante o programa, ele foi lá no Vida Inteligente, 1, 2, 3 programa, mas a vida dele não mudou em nada e depois continuou sendo o mesmo cabeça dura que era antes ou até piorou. Excelente. Mesmo que no contato com o conhecimento que você traz, que eu trago, que qualquer outra pessoa vem trazer para compartilhar, independente de qual seja o conhecimento, desde que seja um conhecimento superior, né, obviamente, né? Não pode ser um conhecimento que vá prejudicar, lesa a evolução, lesa a humanidade, lesa a divindade, isso aí não ajuda em nada. Mas se traz um conhecimento que ele tenda a fazer com que a humanidade evolua, então, quando a pessoa tem contato, mesmo que se aquele amor fraterno da pessoa pelo conhecimento durar, mesmo que esse amor dure um dia só, mesmo que ele seja uma flor de um dia, ainda assim, do ponto de vista evolucional, é uma coisa que não se pode avaliar o impacto daquilo, por quê? Porque aquela pessoa, ela veio de um pai, de uma mãe, que vieram de pai, mãe, então tem bilhões de seres em sequência para gerar aquele, e o impacto que tem naquela flor de um dia, onde ele contempla alguma coisa que lhe causa uma empatia incompreensível, tem reflexo em todos que os antecederam, para daí nele gerar o direito de ouvir, o poder de conseguir compreender e o poder de gerar uma emoção, nem que seja uma emoção ainda incipiente, no contato com aquilo que com certeza é o caminho daquela pessoa. Com certeza, porque assim, quando você vai sentir vontade de comer alguma coisa, então eu tenho em mim o impulso básico, né, que é Tejastata, que exterioriza, que é o que eu chamo de fome. A fome, ao ser exteriorizada pela alma, antes que ela se transforme em ação, ela vai passar por um crivo de desejos, o desejo mais forte vai ser o casaco que a fome vai vestir. Estou com fome, essa fome vai ser ou bolo de chocolate ou cenoura, depende do que você tenha para colocar a roupa na criatura para ela ser para o mundo. Chocolate comeu, depois aí traz outra criatura que é arrependimento, e come, depois, e aquela confusão a gente vai levando. Então, não que o contato com o conhecimento seja flor de um dia, em si tem um valor evolucional inestimável. Entende? Agora, quando você tem contato com alguma coisa, fala assim, não, eu vou me fechar em mim. Isso. E vou abandonar tudo o que eu acreditava. Vamos lá. Né, porque esse caminho onde eu estou está errado e eu vou para um outro caminho. Isso em si, independente do que venha a seguir, é também um grande momento evolucional. Por quê? Porque se você estava em um caminho que você considerava errado, se você estava em nenhum caminho, o que em si é pior ainda, e você consegue conceber que é errado ficar parado, ou o caminho que você estava andando era a direção errada, significa o seguinte: primeiro, que aquela inércia existia em você; segundo, que o caminho que estava errado é porque o erro estava em você, e você então, aquilo já não te é mais empático. Então aquilo cumpriu o seu trabalho, que seja o quê? Te mostrar o que é o erro. Eu disse, não, eu vou largar isso e vou para um outro. Agora, quando você tomar uma decisão dessa, de eu vou largar esse caminho, eu vou abrir mão de tudo e vou me dedicar, você é um asceta místico, você é um discípulo, não interessa, você é um adepto, não interessa o que você queira ser, você vai se fechar em você para você tomar um novo rumo na tua vida, independente desse rumo durar um dia ou 1 bilhão de anos, não interessa o que seja, não é? Você não pode levar ressentimentos do caminho que terminou. Você não pode levar mágoas do caminho que terminou, porque se você sai de um caminho e leva ressentimento por quem te levou naquele caminho, mágoa por quem naquele caminho não te ensinou direito, mágoa porque aquele caminho só te ensinou coisa errada, arrependimento porque você não teve consciência para entender que aquilo é errado, na verdade você não saiu do caminho, você está arrastando aquele teu caminho para o lugar novo onde você está. E quando a gente arrasta um caminho para um novo caminho, na verdade você fica no meio termo entre o que você odeia e entre aquilo que você espera amar, e esse é o pior lugar para se estar. Então, se você ainda odeia esse lugar, fique até que você tenha a neutralidade e compreenda. Se você percebe que aí você detesta todo o entorno e aí você se arrepende por ter entrado, então permaneça nisso até você compreender as razões que em você existiam para você ter entrado naquela furada. Entende? Porque ninguém come salada de chuchu sem gostar. Mas segundo você está falando, então o erro não existe.
Não existe erro, não existe ele errou, aquele fulano Não. errou, porque no processo dele, segundo eu entendi, tinha que ser então. Perfeitamente. Então, é que assim, o erro existe, não existe a pessoa errando. A pessoa é aquele ser no qual o erro aconteceu. Se eu fui participar da ordem dos adoradores do gato de um olho só, é porque em mim existia uma série de nidanas que me levavam à necessidade de participar de uma ordem que adorava gato. Que nidanas, na licença anterior, ou na semana passada, ou anteontem, ou quando eu era criança, eu odiei e matei milhares de gatos, então eu odiei todas as pessoas que odiaram, não interessa o que seja. Em mim existia alguma coisa, quando a gente está no restaurante daquele que é à la carte, buffet? Sim, à la carte. Buffet. Não, buffet, você pega o que você quer. Self-service. Você pega aquilo que você tem empatia, que as pessoas não percebem, mas cada comida que você vai colocar no teu prato, né, é aquele ato, né, a atividade, ela é decorrente de algumas centenas de milhares de sim, não, pode ser. Até eu vou experimentar, nem sei o que é aquilo, mas vou experimentar. Perfeitamente. Então em você tinha que existir o conhecimento daquilo, a cor daquilo ter atrativa, o cheiro daquilo ter atrativo, a temperatura daquilo ter atrativo, tudo aquilo não ter atrativo, mas você leu que se você comer aquela coisa gosmenta verde que tal vai te fazer bem, você vai. Então esse conjunto de coisas gera uma atividade, uma ação, um pensamento, uma palavra, uma emoção. Agora imagina numa vida inteira o conglomerado de coisas. Esse conglomerado que é o que você leva quando você se fecha em si mesmo. Então eu vou me trancar numa sala cheia de leões ou de dragões, não tem sentido. Resolve depois se tranca, ou se tranca bem armado. Você já falou aqui inúmeras vezes de a questão do todo, né? Atniatniatad, uno no todo, todo no uno. Então assim a gente pensando, né? Cada um de nós sendo parte do todo, e a nossa experiência individual pega todo mundo que a gente carrega, que você acabou de dizer aqui, esses bilhões que vêm atrás da gente. Então, o errado não pode existir em lugar nenhum, porque eles fazem parte do processo, vamos dizer. Perfeitamente. Né? Então, qualquer atitude, qualquer coisa por quê, Grego? de você se fechar ou não se fechar disso aqui, você está contribuindo para... Porque assim, ó, a gente tem que conceber assim, do ponto de vista cósmico, do ponto de vista universal, o erro não existe. É uma invenção humana. O mal não existe. Concordo. Foi uma interpretação errada. Concordo, mas é que eu tenho uma concepção já tenho uma consciência. Mas é que daí, isso que a gente tem como lastro para ser resolvido, né, é só assim, não tem em alguns países aquele hábito do café seguinte que se fala, você vai em um restaurante, você toma um café e deixa um pago. Isso. Para quem não sei. Quem não sabe. Aí você entra em qualquer restaurante e fala assim, tem um café disponível? Tem, aí é sim, muito bacana aí isso você aí. toma e pode pagar o próximo ou não. Pode deixar 3 pagos ali. Então o que você recebeu dos seus antepassados foi um café pago antecipadamente que você vai tomar. Entende? Pode estar com açúcar ou não, com leite ou não, quente ou não, depende do que eles deixaram para você. Entende? Não quer dizer que você vai ter que tomar e aí sair do restaurante maldizendo porque o cara que deixou sem açúcar. Por quê? Porque ele deixou um café que para ele era bom sem açúcar, para você é ruim. Quando você entender que o sem açúcar para você é bom porque não te prejudica e ele entender que o sem açúcar é bom porque açúcar demais faz mal, nesse momento a razão dele ter deixado deixa de existir e aquilo no teu filho não vai mais existir. Você entende que cada ser humano, ele é uma antepara para tudo que foi produzido até então. E a antepara às vezes não funciona, o dia que arrebenta e a inundação acontece e sempre vai transbordando para o seguinte. Então vem aqui a questão, eu não resolvi, vai para o filho, para o neto, bisneto, assim, e a humanidade vem vindo assim, cai aquele trambolhão assim, como se fosse um aluvião, assim, uma enxurrada. É exatamente aquilo, você tem que pegar, bota um dia e fala assim, vamos organizar. Só que o DIC não é no universo. Antes que aconteça no universo, tem que acontecer no sistema. Antes do sistema, na Terra. Antes da Terra, em cada um de nós. Sim, senhor. Sim, senhor. Em cada um de nós. Porque conhece-te a ti mesmo em ti mesmo. Da mesma forma como eu tenho que me fechar em mim mesmo a cada noite, me fechar em mim mesmo a cada morte, né? Eu me fecho em mim mesmo a cada decisão, a cada pensamento, né? E a própria humanidade se fecha em si a cada ciclo, o sistema se fecha em si a cada ciclo, é sempre a mesma coisa. Agora, quando eu estiver em mim, eu tenho que perceber o que existe então para resolver, as decisões que me levaram a tomar aquilo,
né? E eu tenho que distinguir, voltando àquela coisa inicial que eu falei, entre a continuidade de existência e a continuidade de consciência. Que, assim, quando eu estiver fechado, né, assim, enclausurado, né, no meu castelo, né, me defrontando com todos os meus dragões, não é? Daí eu tenho que perceber, e aí essa é a grande coisa também, que os meus dragões são meus dragões, mas eu não sou o somatório daqueles dragões, e eu não sou a casa onde nós estamos fechados. Eu estou ali dando conta de domar aquela rapaziada. Nesse momento, então você tem a quantidade de consciência, e isso é irreversível. Isso já é um nível de consciência. Isso. Em si já é. Então. E você, até você perceber que você vai se fechar em você mesmo, não é? Para resolver, em si já é consciência. O que você não pode é se fechar, levantar a ponte do teu castelo, julgando que todo mundo que está na rua, né, é teu inimigo. Senão eu vou me fechar em mim porque eu estou magoado com as pessoas da TV. Vou me fechar em mim porque eu estou magoado com as pessoas com as quais eu estudei. Vou me fechar em mim porque a sociedade que eu fiz parte não me ensinou e não me transformou em um Buda, em um Cristo, não me levou para a Agartha. E isso é falso, porque você vai se fechar com as dores, né? E na verdade você não consegue nem se fechar, porque cada fio que você tenha te ligando aquelas coisas que são as mágoas do lugar onde você estava, eles impedem inclusive que você se feche. São fissuras em você, e naquela fissura entra e sai quem quer. Aí torna a coisa mais confusa, porque você começa a ter que domesticar o dragão dos outros. Nós falamos um monte de coisa, né? Numa entrevista anterior aqui que eu fiz com uma outra pessoa, eu contei uma experiência que eu usei um artifício que foi a ayahuasca, né, que eu tomei uma vez, e eu senti aquela tal de força. Eu só quero comentar aqui, reforçar e aquela força, para mim, né, porque a força pode ser qualquer coisa, cada um a experiência própria, eu vi aquilo que nós temos que chegar. O que é? Eu vi, não, eu senti, né? Sim. Senti o que nós temos que chegar. É aquilo que você falou. Não via defeito, porque o defeito não estava em mim, era só amor. Eu queria abraçar a árvore, beijar poste, era aquilo, sabe? E é uma coisa importante complementar, porque a pessoa não pensa que a ayahuasca é o santo grau, né? Exatamente, isso aí, estou contando uma experiência própria. E daí só para parece e você veja que você chegou, me fez ter essa consciência. Sim, e veja que você conseguiu chegar nessa experienciação sublime, e veja só. Nossa! E é uma experienciação sublime do astral mais denso, porque é uma expressão sublime inconsciente, porque você não chegou nessa concepção a partir da tua supra-vontade, da supra-inteligência, da supra-emoção. Você chegou a partir da pré-vontade, pré-inteligência e pré-emoção. Mas eu vi que aquilo existe. Eu usei de um artifício, mas eu vi que aquilo é real. E sabe o que esses artifícios fazem? Lógico que tem a questão prejudicial, porque ele cria fissuras na rede vital, e isso nunca é bom, porque depois tem decorrência, né? Mas ele faz com que aquelas âncoras que a gente conversou de início, que daí jogam a pessoa nas depressões do astral, e aí são as depressões, as neuroses e coisas assim. Quando se toma isso, ou você toma um porre ou qualquer coisa assim, temporariamente, não há, porque assim, quando você toma uma substância qualquer, ou uma bebida, ou você fica bêbado, né? Aí, temporariamente, você perde a capacidade de encadear as dores. Então, estou de porre, eu só consigo me lembrar quem me xingou há 10 minutos, mas não consigo me lembrar quem me xingou há 6 meses. Sim. Fiquei bem. Sim. Aí eu consigo me lembrar. Entende? Então, essa felicidade momentânea que é dada por esses artifícios, ela dá um contato com um sublime astral denso, que em si serve para você ter uma visão do que seria realmente a contemplação da neutralidade. Com certeza. Onde você... Isso. Eu não entrei no questão do artifício, né? Podia ser um... Não, e você veja, então vamos supor que seja 49 etapas isso aqui podia ter acontecido eu ouvindo um mantra. Perfeitamente. Fiquei doidão. Ou lendo, ou você lê uma frase, você conversa com o livro, e você se choca ao contemplar a imagem que o autor colocou no livro. Então, vamos imaginar assim, são 49 níveis de emoção, né? E aí você experienciou o que é a emoção número 1. Então, por exemplo, não dá para aguentar as outras. Dá, porque o corpo físico não suporta, mas aí... Não, o corpo físico, eu estou no corpo físico. Se fosse hoje, você contemplar, com o nosso corpo físico hoje, você contemplar o que seria o ápice, né, da supra-emoção, da supra-vontade,
eletricamente o organismo pereceria. Não acredito, sim, senhor. Perece? Sim, senhor. Porque a quantidade A de aceleração óseo não aguenta, gerado, né, ele vai causar o rompimento do sistema cérebro-espinhal e você tem o que se constitui como morte. Mas, na medida que você vai adquirindo conhecimento, você faz com que daí, e essa que é uma questão muito interessante, a iniciação, ela altera a alma, né? Ela altera o vital e altera o corpo físico. Por isso que se fala que para ir para os mundos internos, você tem que estar fisicamente preparado, para você poder contemplar, experienciar e respirar aquilo que... Está ouvindo aí, seu Sandro? Sandro, Eduardo. Então você tem que estar preparado, porque senão aquilo que você pensa que vai ser uma experiência sensacional, ela acaba sendo só uma experiência de privação da vida, o que em si é de lesa evolução. É isso aí. Ó, então, em cima, infelizmente, o Vida Inteligente, nós vamos ter que comprar mais horário aqui, entendeu? Aceitamos contribuições para melhorar 2 horas, 3 horas, entendeu? É o mesmo. E sempre fica o gostinho de Não, é quero uma conversa muito boa, né? Assim, não mas e aí, ó, e o tempo passa num instante. E esse deus né? grego ali, esse Cronos aí, que é o deus do tempo, ele é cruel aqui, né? Então, entendeu? Então, Jorge, mas talvez, sabe por que daí o tempo seja assim? Porque vejo que, na medida que o tempo vai passando, a matéria está se expandindo. Sim. E quando a gente começa daí trazer o abstrato para se expandir na matéria, através muita abstração de uma vez só, ela não conseguisse ser encadeada. Então, é o gole d'água, né? A sede eu só consigo matar bebendo. Se eu me jogar no poço, provavelmente eu morro afogado. É isso aí, gente. Estão fazendo cara feia para nós ali, né? Fernando, seu Silvio, né? Mas tudo bem. Isso, uma disciplina tem que ser respeitada. Eu deixo para vocês um fraterno abraço, feliz sempre. Obrigado, fraterno abraço, feliz sempre, fiquem em paz. E lembrem, qualquer coisa que existe em vocês faz parte de vocês, mas não é vocês. A diferença é entre continuidade de existência e continuidade de consciência. Isso é tudo que se deseja, que é o transformar vida e energia em vida e consciência. Fiquem em paz, até sempre. Fiquem bem.